Alô, alô. Fala, galera. Eu percebi que no teste ficou muito melhor eu falando com o microfone aqui. Então eu vou falando aqui. Esse vídeo vai pro YouTube mesmo. Eu decidi. Pensei nesse formato quadrado, assim, um por um, né? Porque eu quero colocar coisas. Primeiro, porque eu acho que ia ficar maneiro, né? O enquadramento. E quero colocar coisas do lado da tela. Então eu vou falando na perspectiva de que eu vou ilustrar um pouco a minha fala com imagens e tal. Então eu quero falar um pouco dessa retrospectiva, né? Eu peguei esse documento, que é planos que a gente tinha, próximos projetos de Memória Vazia que eu postei no final de 2024. E aqui tinha, por exemplo, a Pirata, pré-produção, geração fim do mundo, roteiro. É muito engraçado, porque assim, o Pirata tá pronto. E assim, eu sei que não é nem um pouco engraçado pra vocês, mas assim, pra mim é engraçado porque eu olho e falo, caralho, há um ano atrás a gente tava, tipo assim, na pré-produção, a gente tinha nem começado a gravar Pirata quando eu postei isso aqui, né? Claro que tem mais de um ano já, deve ter 1 ano e 4 meses quando eu postei esse. Tô querendo fazer essa coisa de postar sempre no final do ano, assim, mas esse aí, quando eu postei esse primeiro, eu não tinha pensado nisso. Então, enfim, é muito engraçado na pré-produção e o filme já tá pronto. Tipo assim, foi um caminho absurdo, né? O tanto de gente que trabalhou nesse filme, o tanto de esforço, assim, artístico que a gente colocou, tipo, cada coisa na Pirata, tipo assim, foi milimetricamente pensado, no sentido de tem um trabalho de alguém ali que fez com muito carinho, sabe? Tipo, da trilha sonora, dos créditos, da arte dos créditos, das atuações, da equipe técnica, enfim. E o filme, tipo assim, sei lá, é a coisa mais foda que eu já fiz na minha vida, tá? Espero que a próxima seja mais foda, mas é absurdo, assim, o que esse filme significa pra mim. Principalmente no momento, né? Tem a ver com o que eu tava falando antes, assim, no momento das coisas que eu passei, das coisas que eu tava passando, não só eu, mas todo mundo. Cada um com as suas jornadas aí. E ver esse filme pronto, da forma como ele aconteceu também, é absurdo. Então, assim, tem pré-produção da Pirata, direção Fim do Mundo do roteiro. Tô vendo aqui que tem uma cola minha aqui, né? Tô vendo o que eu tinha botado. Memória Vazia, Dia Comum, enfim, eu vou falar isso um pouco mais pra frente no próximo. Mas, enfim, vocês estão vendo aí o que era os nossos planos, né? Agora eu vou colocar o que a gente realizou disso. Só um minuto. Calma aí. Tem que ver aqui que eu editei, né, certinho. Então, vamos lá. A Pirata tá finalizado. Pronto, lindo, perfeito, vai estrear agora. É um filme de 2026. Então, vou falar sobre a Pirata mais no Instagram também. Então, assim, já vão ter sessões em janeiro e fevereiro agora. Eu vou fazer um calendáriozinho, mas vão ser sessões de estreia, né? Mais pra equipe, pra quem quiser assistir o filme, convidados e tal. E a gente tá tentando, né, colocar o filme em festivais, então a perspectiva que ele tem ao longo de 2026, a carreira de festivais, né, que é o que os filmes geralmente têm. Se alguém tiver dúvida sobre isso, pode perguntar aí. Mas... Então, a Pirata finalizado. Geração Fim do Mundo já foi gravado também, galera. Tipo, a gente tá editando. Esse filme, pô, ficou absurdo. Assim, ficou... Na verdade, o filme, que é tanto chamado de Geração Fim do Mundo quanto Paralelo de Parte da Escola, ele era pra ser um filme... uma websérie, né? Tipo, eu tinha idealizado ele como uma websérie 5 episódios. E a gente fez. Tipo assim, não sei como, a gente fez. A gente conseguiu fazer, gravamos pra caramba. Tem 5 episódios lindos, já estão editados. Assim, não estão finalizados, mas já estão montados, né? Editados. Ainda falta trabalhar no som, na cor, várias coisas. Mas assim, funcionou. Tá tipo absurdo. A ideia é muito foda. Modéstia à parte, a ideia é muito foda. A equipe foi absurda, assim. Todo mundo que atuou no filme, né? Tipo, adoro muito esse elenco, assim, e o elenco sabe disso, vocês sabem disso se vocês estiverem assistindo aí. Foi, tipo, absurdo, né? E, cara, eu também tinha uma ideia de juntar esses episódios num filme inteiro, né? Só que a gente conseguiu gravar tanto, assim, que, sei lá, meio que daria quase um longa, né? Um média-metragem ali, mas também teria essa possibilidade. Ainda não tá certo como que a gente vai trabalhar esse formato, provavelmente nos dois, né? Mas ele originalmente é uma série. Então, vai sair aí em algum momento de 2026, mais pro final, né? Vai sair o Geração Fim do Mundo. O Memória Vazia Dia Comum é uma coisa que, tipo assim, o nome Memória Vazia, eu já falei isso em outros lugares, é por conta de uma série de diários que eu fazia, filme diário, né?
de 2017, 2018, eu acho, não sei, 2017, 2018 até 2022, enfim. E aí eu achava um nome bom, assim, que eu falei com a Vitória e a gente escolheu pra ser o nome da produtora. Mas originalmente são filmes, né? É uma série diária. Memória Vazia 1, 2, 3. Eu ia gravando diários, assim, que eram experimentos de vídeo também que eu fazia, né? Então, a ideia desse filme seria compilar todos esses diários, né? E fazer um filme com tudo. Seria esse Memória Vazia Dia Comum, que é uma ideia lá que eu tinha lá atrás. Então, mas é isso, eu quero pensar um pouco mais de como que vai ser isso, como que essas coisas vão se encaixar. Então, no momento eu voltei para a parte do conceito. O jogo do Projeto Maia, que mudou o nome, agora chama Protocolo Maia. Eu avancei, como eu disse, avancei um pouco, mas está perto de finalizar. Também queria parceria aí para trabalhar nesse jogo, né? Porque tô fazendo uma versão que seria tipo um beta, mas não é exatamente como eu queria fazer, né? Eu tô fazendo numa estética que eu não queria, né? Queria numa estética tipo de low poly, assim, PlayStation 1. Mas eu não tenho esses conhecimentos, mas se eu tiver parceiros aí, programadores, artistas visuais que quiserem colar, manda mensagem aí. Tanto no Instagram, enfim, quem me conhece também me manda mensagem pessoal, enfim. Falem com a gente aí. Cara, o Seek and Destroy, que é um projeto, assim, super antigo, que eu tenho, tipo, da pandemia, que eu comecei a escrever, tipo um fashion filme. A ideia era ter vários personagens, tipo num Battle Royale, só que o foco é, tipo, as roupas deles e eles caçando os itens e tal. Tipo, não seria muito o Battle Royale em si, né? Mas sim a atmosfera do Battle Royale, esses personagens lá. Então, tipo assim, do nada, no final do ano agora, eu falei, cara, eu acho que eu quero gravar, vamos fazer uma parada assim sem dinheiro. E aí, grandes amigos, né, que a gente construiu no Memória Vazia, toparam fazer. E a gente foi gravar, assim, então meio que tipo, eu tô editando agora, deve gravar um pouquinho mais em janeiro. Pô, uma ideia foda, eu não consigo conceber que isso saiu do papel. Outra coisa também que eu acho interessante falar, eu fiz com a Camila rapidinho um filme de 1 minuto, que é tipo um stop motion também, muito maneiro. Pra quem conhece a gente, não tá vendo no YouTube, nunca ouviu falar da gente, com aquela impressora 3D, né? Tá até aqui o filme, né? Deixa eu ver se eu consigo, calma aí. Mas enfim, a gente fez um projeto experimental muito louco. O filme se chama Possessão Vídeo. E o filme tá todo aqui, galera. Foi uma experiência muito foda de fazer. A gente imprimiu o filme todo, quadro por quadro. Olha aí. Tá aí, ó. O filme todo aí. É isso. Enfim, vou soltar esse filme, tá lá pra ser assistido. Muito foda que a gente fez, tá ligado? Assim, eu tô jogando isso aqui porque uma questão dessas impressoras térmicas, né, é que isso aqui vai sumir. Tipo assim, meio que já tá até sumindo, na verdade. Então eu tenho até com uma ideia, tipo assim, a gente fotografou quadro por quadro, fez uma animação mesmo, né? Só que o que seria o original aqui, o filme tá se deteriorando, né? Então, enfim, tô pensando até em quando tiver mais deteriorado, a gente refotografar, só pra ver como é que é também essa ação, né? Mas enfim, vou dar uma rushada aqui, pra não ficar também um vídeo gigantesco. E aí, tipo assim, pô, Diários Estranhos é um projeto muito maneiro também, mas enfim, vai ficar pro futuro. Mídia física do Monster, né? Eu botei aí até o Kojima já tem, e não é mentira. O Hideo Kojima, esse mesmo que vocês conhecem. A gente conseguiu entregar pra ele na BGS, assim, não fui eu que entreguei, mas chegou na mão dele, né? Ele provavelmente não assistiu, nem nunca vai assistir, mas a equipe dele ficou com o DVD. Esse aqui, ó, mídia física do Monster. Esse aqui tá lacrado. Então, não dá pra abrir pra mostrar, mas é isso. O filme que começou tudo, né? Começou a Memória Vazia. Inclusive tem poucos e em janeiro agora fazer uma promoção pra ver se acaba todos. Então é isso. Esse aí, pô, um sonho realizado. Absurdo, né? Isso aqui eu tenho muito orgulho. E até o Kojima tem. Revista Medula virou outra coisa, isso a gente vai falar no futuro. Websérie da Agnes, eu dei uma parada agora. Porque isso era uma ideia que eu tinha. Eu queria fazer alguma série, né? Então tinha essa série da Agnes e acabou surgindo a possibilidade de fazer essa história do pátio. Então eu tô satisfeito de fazer série por enquanto. E esse da Agnes eu vou deixar pro futuro, assim, virou outra coisa também.
Essas entrevistas da rádio Lost Archives eu meio que perdi os arquivos. Quer dizer, eu não acho que eu perdi, mas eles estão num lugar muito... Se existirem ainda, eu preciso caçar eles pra achar. Então é uma parada assim, que a rádio Lost Archives deu uma parada, né? A gente fazia... Era um programa, pra quem não conhece, né? Era um programa de rádio que a gente tocava. E a gente entrevistou vários artistas fodas, assim, que estrearam o álbum lá, né? Então, eu queria fazer uma compilação dessas entrevistas com alguma coisa de vídeo também. Porém, agora que a gente tem esse microfone aqui, que foi difícil demais de conseguir, eu tenho essa possibilidade de, talvez, gravar algo mais documental e tal. E tô pensando em voltar com essa ideia aí dessas entrevistas, só que agora no outro formato, né? Quer dizer, as pessoas vão ter que falar de novo o que elas falaram. Found footage ficou pra depois. O reality show, enfim, era uma doideira, né? Vai que rolava, né? Mas enfim, isso não vai rolar tão cedo. Os quadrinhos a mesma coisa. Festival Sibéria virou outra coisa, né? Sibéria virou Cineclube. E o festival virou o Medula, né? Enfim, da revista Medula, isso eu vou falar mais pra frente. E é isso, o livro da Ontologia Brasileira é uma coisa que eu queria fazer das coisas que eu estudo, mas enfim, virou meu projeto de mestrado, eu entrei no mestrado, então é isso, galera. Eu vou escrever, isso aí vai acontecer, só que não exatamente como eu tinha pensado, mas melhor do que eu tinha pensado, né? Porque agora vai realmente ser meu projeto de pesquisa. Isso é muito foda. Queria também comunicar isso. O livro do universo do Munster, tipo assim, isso... É porque, voltando a falar do jogo, pra quem não sabe, não tem como as pessoas saberem também, mas o universo do Munster, né, é muito grande, né? Tem o Munster, a pirata e tal. E a minha ideia inicialmente era que a progressão não fosse a partir dos filmes, né? É uma coisa que eu pensava bastante. Então, por exemplo, o Munster, né, ele, sei lá, seria ali um momento inicial. Então a gente pode pensar o pré-Munster e o pós-Munster, né? A pirata se passa depois da história do Munster, né? E o jogo, o Protocolo Maia, o jogo se passaria depois da pirata, é uma continuação direta, na verdade. O jogo começa exatamente onde acaba o filme. E esse livro do universo Munster, né? Que provavelmente vai se chamar Iris Codex, que é uma coisa lá da lore, lá, enfim. Não tem como vocês saberem isso também, eu não vou falar agora, porque, enfim. Mas é porque essa ideia do Munster é uma ideia, tipo, um universo bem grande, né? E aí tem uns codex lá dentro do universo do Munster, e esse seria um deles. Então, basicamente, é um livro de várias histórias, né? Enfim, eu não vou explicar muito não, porque não tá pronto ainda. Mas é algo, sei lá, seria tipo o Silmarillion, pra quem tem essa referência aí, né? Que, enfim, não sei se as pessoas leem Tolkien hoje em dia, eu não li, tá? Então, Mas eu acho que funciona, é tipo um Silmarillion do universo do Munster, né? Que teria uma catalogação geral de várias coisas que aconteceram em tempos diferentes, enfim. Isso aí eu tô escrevendo, só que assim, não consigo focar nisso totalmente, então um dia vai sair. Mas a ideia é que o jogo, né, como eu falei, tem o Munster, depois a pirata, em termos cronológicos da história ali do universo, né? O jogo vem logo depois da pirata. Esse livro, ele meio que assim, mapeia eventos que aconteceram nesse universo, né? Mas não necessariamente estão ali na ordem, embora a pessoa que está escrevendo o livro também é um personagem ali do universo, né? E é isso, assim, tem outros projetos daqui pra frente, eu queria fazer... até essa questão dos quadrinhos também era do universo Monster, enfim, mas não vou falar do que tá muito distante, né? Vamos falar só de 2026. Então é isso, pô, tô muito feliz de olhar pra isso e falar, pô, a gente fez várias coisas, tá ligado? Não vou falar que a gente fez quase tudo, algumas a gente tava dando de maluco mesmo, tipo o reality show, que tem uma ideia pra fazer esse reality show, mas assim, não tem como fazer isso sem dinheiro, é impossível. Seria um reality show de sobrevivência, tá? Caso tenha um milionário aí assistindo, quiser... Porque é uma questão simplesmente monetária, né? Então... Quer dizer, agora eu tô no mestrado, né? Não acho que é uma questão simplesmente monetária. Mas enfim. Seria um reality show de sobrevivência. E esse é muito foda, esse é foda. Vai ser foda, vai rolar um dia ainda. Então é isso. E aí a seleção de roteiros virou outra coisa que eu vou falar agora no próximo capítulo. Deixa eu passar aqui agora pros planos de 2026. Segura aí. É isso. É porque eu tenho que ajeitar ali, né? Enfim. Mas eu gosto também dessa questão, né? Revelando que é um cenário, né? Vocês sabem que isso aqui tá sendo gravado. Não tem uma luz aqui, ó, na minha cara. Enfim, que tá muito mal colocado, inclusive, né? Eu acho que tá
ressaltando o, o cenário de uma maneira estranha, tem uma sombra aqui, enfim. Mas isso é legal também, né? É um documentário contemporâneo, né? Técnica de documentário contemporâneo. Revelar que isso é um filme, né? Enfim. Bobeira, né? A bobeira de sempre. Mas eu tenho que mudar ali pra... Que assim, que talvez eu já esteja colocando aqui do lado da tela, né? Talvez não, vou estar colocando do lado da tela na edição. Eu também acho chato pra caraca esse negócio, desse lado, enfim. Só que quando você tá gravando, realmente é uma questão. Eu não gravo muito, né? Então tô testando aqui a primeira vez. Então também não me julguem, né? Deixa eu ter essa experiência aqui de sei lá, tá gravando um vlog pela primeira vez. Tô até igual essa galera meio paia, né? Que fica segurando o microfone. Não sei se eu gosto dessa estética, porém acho interessante, tá? Depois comentem aí, não sei se eu tô mexendo muito os braços, só que tá segurando isso aqui, o microfone assim, tipo assim, parece que dá um foco maior pra você estar falando algo, enfim. Então compartilhando a experiência de estar gravando, né? Então vamos lá. Agora dos novos. A Pirata já tá feito, né? A Pirata, eu vou compartilhar um calendário pra vocês assistirem. Mas um calendário que provavelmente a gente vai exibir o filme. Eu queria, né? O meu sonho seria exibir em quatro municípios, né? Em São Gonçalo, obviamente. Esse já tá quase certo. Provavelmente vai ser no Sesc São Gonçalo. Provavelmente não. Se rolar, vai ser no Sesc São Gonçalo, né? Mas provavelmente no dia 20, talvez, 21, não sei. Depois eu vou confirmar a data no Instagram. Na Cinemateca do MAN, ou seja, vai ter uma exibição no Rio de Janeiro. Provavelmente vai acontecer no início de fevereiro. Talvez dia 3 de fevereiro. Não sei também, vou confirmar lá. Mas já vai pegando aí mais ou menos por onde é. Queria exibir também em Maricá. Muito provavelmente a gente vai conseguir exibir lá no Cine Renfil. Só não tem data ainda. Eu queria fazer uma exibição em Niterói, que assim, eu queria muito que fosse no Cine Artuf, mas a galera do Cine Artuf não me responde de jeito nenhum, já tentei várias vezes. Então, pode ser num outro lugar também, mas seria foda, assim, pra mim, que fosse no Cine Artuf, né? Mas enfim, tem uma dificuldade gigantesca de comunicação entre o Cine Artuf e o curso de cinema da UF, né? O que não faz sentido nenhum pra mim. Mas vamos lá. A Pirata tá pronto, então. Não tá aqui, não tá na lista Pirata, mas eu tenho que falar do Pirata. Não tá porque já tá pronto. Geração Fim do Mundo tá na edição, já falei antes. Então vai sair. Eu vou manter como série, mas também talvez eu quero explorar. É porque vai ficar um pouco. Tem coisa interessante de assistir os 5 episódios juntos como um filme. Mas eu também quero. A gente quer trabalhar os filmes assim como série, né? Mas tem um caminho longo ainda, tá? Já tá na edição, os episódios já estão montados. Já tá muito bem amarrado, só que tem um caminho longo ainda de correção de cor. Assim, nesse filme vai ser longo. De correção de cor, de mixagem de som. Por questões técnicas também de produção, né? Enfim. Mas vem aí, galera, vem aí. Talvez no final de 2026. Porque também, como a Pirata, a gente quer dedicar muito tempo pra fazer esse trabalho, né? Só que até lá também talvez já tenha saído o primeiro episódio. Talvez o primeiro episódio saia em janeiro já. Vai saber. E aí, pô, o Seek and Destroy é isso, né? Tipo, eu não acredito que... Tipo, o Seek and Destroy é meio incrível, assim, porque é um projeto que eu queria fazer há muito tempo. E eu pensei, tipo assim, pô, vou fazer... Mesmo que não saia exatamente como eu tava pensando. Só que tá saindo até melhor do que eu tava pensando. Então, vai ser foda também. Aí outra coisa que não tá no outro, mas eu acabei fazendo, eu queria falar aqui. Eu vou até pegar aqui, talvez vocês conheçam, alguém conheça aí. O André Novaes, que eu admiro muito, inclusive. Encontrei com ele no Sesc São Gonçalo, recentemente. Ele escreveu isso aqui, eu não li ainda, né? Mas é o roteiro e diário de produção de temporada, né? O filme dele. E quando eu tava fazendo, começando a fazer a Pirata lá na pré-produção, na época que eu postei não foi naquela época, não foi um pouco antes, questão tava no roteiro ainda. Eu queria produzir um conteúdo ao longo da feitura do filme, né? E é um grande amigo meu, Uriel Maia, que é mineiro também, igual o André Novaes, falou tipo assim, pô, o André Novaes fez o diário de produção da Pirata, por que você não faz um? Aí eu falei, pô, eu tava pensando numa vibe meio assim. E aí ele me incentivou muito, eu falei, cara, eu vou fazer. Só que eu não fui consultar, né? Eu não tinha como comprar na época também.
E eu pensei assim, pô, vou fazer um diário de produção meio que do meu jeito. Acabou que foi para um outro lado. Eu tô lendo agora o diário de produção temporada. Tipo, foi para um outro lado lá, eu acho que até um pouco meio filosófico às vezes muito pessoal também. Acabou virando um diário meu mesmo. E, e até no próprio diário eu falo sobre, tipo assim, pô, será que eu vou publicar isso aqui? Não sei se eu vou. E ainda vou falar pra vocês aqui, tô anunciando pra, sei lá, forçar um pouco a barra pra eventualmente eu conseguir tornar isso público. Mas ainda é um pouco confuso, né? Porque teve momentos ali que eu coloquei muitos pensamentos, muitas emoções reais demais, né? Verdadeiras demais. E tem um dado ali de exposição e tal. Mas eu acho que também ficou muito foda, assim, porque também, desde o início, eu pensei em fazer para que outra pessoa lesse, né? Outras pessoas lessem, ou pelo menos outra pessoa lesse. Então, sei lá. Eu acho que ficou foda no final, assim. É um texto que eu gosto de ler. Ele precisa ser revisado ainda. Tipo assim, mas é uma revisão também. Eu não queria mudar muito, né? Eu queria conservar algo da maneira como eu escrevi, até, sei lá, um erro de português que eu tenha colocado na hora, ou uma formatação que eu fiz na hora, eu queria conservar isso. Mas. Mas eu tenho que dar uma revisada no geral também, né? E aí seria só mandar, assim, não tem como publicar, né? A gente não tem editora, nem contato. Se alguém tiver aí, souber, já fez isso na vida, quiser falar comigo, entre em contato aí no Instagram, no meu WhatsApp, enfim, na DM do Instagram principalmente, que é onde a gente fala mais. Mas é isso, eu penso em fazer uma coisa até meio mambembe, assim, sabe? Tipo, imprimir o livro e... Porque também não é tão grande, né? E aí é isso. Então é uma coisa maneira, isso aí é maneira, falta finalizar. Vou falar rapidamente aqui agora também. Longa-metragem sem nome. Tipo assim, eu, depois de todo esse processo, né? Final do ano agora eu pensei, quer dizer, meio que no meio do ano, mas se consolidou agora no final do ano que eu pensei, cara, é o momento de eu fazer o meu primeiro longa-metragem. Eu queria muito fazer. E assim, não sei se vai rolar de fazer com dinheiro, não vou esperar por edital, não sei. Mas eu já tô desenvolvendo há um tempo. Uma ideia que eu acho que seria foda. Eu até pensei em falar um pouco dele aqui agora. Talvez eu coloque umas referências na tela. De coisas que eu acho que vão dialogar com esse projeto. Mas é isso, eu quero manter ele um pouco em off, assim, porque eu entrei no mestrado, então eu vou focar 2 anos em estudar muito, né? Então eu vou acabar me virando um pouco mais pro lado acadêmico e tal. Mas eu. Então a minha ideia é que eu trabalhe ao longo desses 2 próximos anos esse filme, talvez pra fazer ele, né? Tá com ele muito pronto quando eu acabar o mestrado, assim. Então talvez seja um filme aí pra 2028 pra começar a fazer. Mas vamos ver, né? Vai saber, né? Não sei. A gente não sabe os caminhos da vida. Sei lá. Nunca dá pra prever, né? Então, tanto pro bom quanto pro bem. Tanto pro mal quanto pro ruim. Mas é isso. Vamos ver pra onde vai. Vai que sai antes, vai que sai depois. Mas eu, assim, tô muito engajado nessa história. Eu acho que todo dia eu penso um pouco sobre. E há um tempo já. E eu acho que vai ser muito maneiro, assim. Só que eu quero fazer... Tipo, o Seek and Destroy, de alguma maneira, tá... gravar o Seek and Destroy aí. De alguma maneira, ele tá me dando ideias, assim, do que eu posso fazer. E eu também botei curta-metragem sem nome, que eu tenho um curta que eu queria gravar no carnaval. Assim, não sei se eu vou conseguir gravar, mas é uma história que se passaria no carnaval. É um curtinho, assim. Só que eu não sei se até fevereiro a gente vai conseguir organizar uma produção pra isso, mas enfim, vai que sai também, né? Então coloquei aí. E é isso, né? O mestrado, que eu vou falar sobre, quem quiser saber, aqui, ó, 2 livros de base do mestrado. Do meu mestrado, né? Porque às vezes vocês me perguntam lá, já me perguntaram, principalmente na época da live lá da rádio, né? Pra falar mais sobre ontologia, sobre fantasmas e tal. Sobre espectros. Enfim, eu já falei desses livros, mas vou mostrar aqui também, ó. Um livro do Derrida, Espectros de Marx. Vou botar aqui na luz. Um dos livros de base aqui, conceito de ontologia do Derrida, que eu usei no meu TCC. E aqui eu vou voltar a ele de alguma maneira. Foi cunhado aqui nesse livro. E outro livro também muito foda, não tão famoso, do famoso Mark Fisher, né? A galera gosta muito aí de ler o Realismo Capitalista. Esse aqui é um livro muito foda, que poucas pessoas leram.
Não tem, assim, no meu TCC, no meio do TCC, eles traduziram esse livro, né? Foi quem que fez aqui? Autonomia Literária. Traduziu, uma tradução muito boa. Eles até traduziram a ontologia como assombrologia. Acho uma boa tradução também. Enfim, esse livro aqui é foda, tá? Melhor do que o realismo capitalista aí, tá? Modéstia à parte, porque eu estudo ele. Mas se chama Fantasmas da Minha Vida. Eu mostrei e não falei do nome. Se chama Fantasmas da Minha Vida. Escritos sobre depressão, assombrologia e futuros perdidos. Muito foda também. Falam muito sobre muitas coisas que os fãs do Memória Vazia vão gostar. Enfim, então tem isso um pouco, né? Eu vou estar dedicado ao mestrado. Por conta do mestrado também, esses 2 próximos itens, eu acho que eles vão acabar voltando com um pouco de força. Eu senti muito falta em 2025, não deu pra fazer, mas eu senti muito falta em 2025 da gente ter um encontro semanal ou mensal, né? Como era a rádio em 2024 e em 2023. Então eu pensei que talvez eu organize um clube de leitura, um clube de filmes, ou um grupo de estudos, não sei, ou tudo isso junto. E aí quem tiver interesse, assim, pra colar, e não sei como é que eu vou organizar também, mas seria algo assim pra, tipo, tá sempre participando, né? E talvez eu disponibilize um filme, ou um texto, enfim. E a gente faça um encontro semanal pra conversar, ou sei lá, pra conversar de qualquer coisa também. E aí o Cineclube Sibéria, né, que a gente fez um primeiro ano meio tímido dele, não conseguimos fazer direito em 2024, em 2025, então o foco dele foi em 2024. Mas eu queria fazer esse segundo ano, né, do Cineclube Sibéria. Que... Não, na verdade foi em 2025 que a gente fez, né, porque no outro tava ele como fosse acontecer ainda. Mas enfim. O fato é que ele não aconteceu muito, tiveram 6 sessões. E é isso, Cineclube Sibéria, como foi antes, né, ele não tem discussão muito no Cineclube, é só pra chegar lá, você entra e sai, ver o filme, né. Não tem debate após, não tem nada disso, é mais uma coisa só de assistir. E também talvez funcionasse de maneira paralela, tanto com o que eu vou estar muito engajado nesses próximos 2 anos, que é o mestrado, quanto também com esse grupo de estudos. Enfim, tudo pode fazer parte de uma rede ali, né? Então, quem achar interessante também, quiser colar, e essa é a própria ideia do grupo de estudos aí. Porque é isso, em 2025 não tá em nenhum dos lugares, né? Mas eu dei alguns cursos, né? Dei lá o curso contínuo, que aconteceu entre essas 2 coisas. Não deu pra continuar, um dia eu espero continuar. Mas por enquanto é isso, assim. Talvez esse clube seja algo assim. Tem umas ideias de curso, mas seriam coisas mais voltadas para presencial, experimentais e tal. Mais voltado para prática, né? Mas é isso, vai depender de como o ano vai se formatar aí. Porém, essas 2 coisas eu realmente, tipo assim, tá em desenvolvimento que eu coloquei, porque já tô planejando, só falta executar. E aí o jogo, Protocolo Maia, eu já falei, né? Mudou de nome, agora se chama Protocolo Maia. E é isso, tipo assim, em algum momento eu vou terminar, tô fazendo quando dá tempo, mas em algum momento eu vou terminar e pretendo terminar em 2025, né? Talvez eu termine até agora em janeiro, nas férias aí. O livro do Universo Monster é a mesma coisa, já falei. E aí tem uma coisa interessante, revista e festival Medula. Essas coisas se juntaram e é um anúncio que eu quero fazer dia 1º de janeiro, né? Que eu tava hypando aí, falando que dia 1º de janeiro eu ia falar uma coisa, dia 1º de janeiro eu ia falar uma coisa. No dia que nos momentos que eu tava hypando antes, eu tava com mais fôlego pra fazer, mas eu ainda tô, e vai ser um projeto foda, assim, é um festival que é meio uma revista também, que também seria talvez um lugar pra você assistir os filmes, enfim. Nada de muito novo também, porém, algo que eu queria fazer tem um tempo. E é isso, aí de resto, eu botei em azul coisas que assim, pô, eu queria muito fazer, mas eu não sei se vai sair em 2025 e eu não sei se eu vou conseguir ter fôlego pra fazer. A Pirata, a mídia física e a coleção de roupas, né, que inclusive tem aqui, deixa eu mostrar. O Internet Morta 1 tá aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Quem quiser ainda, em janeiro eu vou fazer uma promoção de tudo do Memória Vazia, tá? Tudo que ainda tá aqui, porque eu quero queimar o estoque. Então, a gente tem camisas. As camisas do Internet Morta 1 estão aqui. Talvez eu faça mais uma leva, dependendo, se em janeiro vender aí. Só que como acabou que teve vários problemas aí
Até do próprio anúncio mesmo, né? Vamos ver. Aí a branca também, da borboleta. Ó, a camisa branca do gato aqui, maneiro também. É isso. Então provavelmente eu vou fazer promoção das camisas aí, num preço. Porque assim, fazer camisa. O foda é, o ponto que eu queria falar sobre isso aqui, por isso que eu tô colocando no azul, porque enfim, fazer a mídia física do Manchester, e também queria fazer da Pirata, né? Mas fazer a mídia física do Manchester, fazer as camisas é algo que tipo, assim, a gente gosta muito de fazer o produto físico, né? Mas assim, pra gente que não tem estrutura, sai muito caro. E não tem muita vazão também, acaba, enfim, é difícil vender também. E a gente não pode se dedicar só a isso, né? Se fosse a gente se dedicar só a ser uma loja, aí seria outra coisa. Só que no final das contas a gente. Nosso foco é 100% em fazer os filmes, em divulgar os filmes, em pensar nos próximos projetos, em disputar edital e tal. Mas assim, a gente tem muita vontade desde o início, né? A gente sempre queria que a Memória Vazia também tivesse coisas assim físicas, porque a gente gosta também. Mas realmente, tipo assim, o que a gente queria fazer, o que a gente consegue fazer, tem um abismo muito grande, né? Então é isso. Por exemplo, eu tenho muitas ideias porque seria a mídia física da Pirata, tá? Tipo, todos os meus álbuns de K-pop aqui são referência. Eu queria fazer um álbum de K-pop. Não, tô zoando. Mas tipo isso, assim, com foto, né? Tem muita foto de estilo linda da Pirata, assim. Então eu queria fazer. Na verdade, eu queria fazer assim. Tipo, basicamente eu queria fazer um. Que também faz. Tem alguma coisa a ver com os álbuns de K-pop, né? Mas eu queria fazer, tipo assim, dos jogos, né? O, um livro de arte, né? Um artbook. Só que ao invés das artes, como tem nos jogos, né? Estariam os estilos e tal. Então eu já fiz o projeto, assim, eu até meio que já fiz o. Deixa eu botar aqui. Não sei se vocês conhecem, vocês gostam do Nier também, né? Sabe que eu sou. Quem me conhece aí sabe, né? Quem me conhece sabe. Então, assim, uma coisa assim, só que aqui estariam, sei lá, os planos do filme. E aí poderia ter algum comentário. Não sei se tá dando pra ver também. Aqui com certeza vai dar pra ver. Então eu até tipo, tenho muito essa referência do Nier, assim, porque tirando esse artbook aqui em especial, né? Ele tem essa capa branca que eu acho linda. Então eu faria assim. Tipo, essa seria a minha principal referência pra fazer. Todo branco, assim. E aí aqui, os planos do filme. Pô, esse é tipo absurdo, né? Enfim, ideia tem um monte, né? E aí no finalzinho, tal qual um álbum de K-pop, tem o DVD da Pirata. Só que é isso, tipo assim, eu até meio que já formatei esse livro. Teria, tipo assim, todos os planos do filme, mais os estilos daqueles planos. Enfim, fica uma ideia aí para o futuro. Só que é muito difícil fazer, é muito difícil, enfim, para ficar da qualidade foda. Teria que ter demanda. E sairia muito caro, e a gente tem que vender caro. Eu acho uma merda, chato demais ter que vender produto caro. Então, enfim, eu queria colocar um pouco nisso aí. Tanto fazer as roupas que a gente gosta muito, quanto as mídias físicas, quanto as coisas físicas no geral. A gente tá com muitos planos, vamos tentar mais uma vez, porque a gente é insistente, fazer em 2026. Mas, explicando também que é difícil, que sai caro, aí por isso também que fica caro para vender, enfim. E aí aqui, rapidamente, dessas últimas coisas, é um documentário que talvez role uma parceria com o professor, meu grande mentor na faculdade, né? Já editei vários filmes dele, o Miguel Freire, né? Não tô revelando aqui sem poder revelar. Mas ele queria fazer um documentário novo, e eu falei que o Memória Vazia poderia produzir. Assim, é uma coisa sem dinheiro, né? Como a gente fazia antes, mas eu gostaria de produzir, assim, seria uma honra se eu conseguisse fazer isso. E meio que já tá rolando, assim, talvez role. E seria muito foda, assim. Eu tenho muita vontade também de ir pro ramo do documentário. Queria até fazer pequenos documentários, como esse que eu falei, das entrevistas lá, né? Com a galera, com a cena da música eletrônica aqui do Rio. E aí também tem um curta de terror, tipo assim, tem vários gêneros que eu quero fazer pelo menos uma coisa, né? Tipo, nesses primeiros anos, né? E o terror é uma coisa que eu tô postergando, né?
Mas eu tenho uma história pra fazer, mas é isso, eu não sei se vai conseguir entrar na frente das outras, sabe? Mas vamos ver, tá aí como possibilidade. Eu coloquei, pretendei fazer uma lista de tudo que eu acho que eu posso engajar muito ano que vem, dependendo do meu tempo, dependendo da disponibilidade, dependendo do que eu conseguir fazer em ordem, né? Primeiro, no caso, em ordem de importância. O Memória Vazia Dia Comum, eu já falei antes, seria aquela compilação dos diários, né? Dos filmes diários. Found Footage é uma ideia interessante. Eu tenho essa história há muito tempo, só que ela é uma história de longa. E esse outro longa que eu falei antes, eu acho que eu tô com mais vontade de fazer ele primeiro do que fazer o Found Footage. Então ele passou um pouco pra depois. Mas vamos ver também, né? Não dá pra saber o que vai acontecer. E aí, por fim, o que eu tinha falado que a seleção de roteiros, que era um projeto que eu tinha de, tipo assim, escolher das pessoas mandarem roteiro pra gente, eu tentei pensar nessa antologia, né? Queria talvez organizar uma antologia do Memória Vazia até o final de 2026, ou talvez algo pra 2027, de ter vários pequenos filmes. Pô, minha televisão desligou. Fazia parte do cenário. Ter vários pequenos filmes, tipo, de algumas pessoas que não eu não vou estar dirigindo, né? Sei lá, eu posso até dirigir algum dos episódios, mas assim, de muita gente que colabora com a gente, né? Enfim, o grupo, né, do Memória Vazia, né? De todos os Memória Vazias, eles são... É muita gente genial, assim. E eu tinha muita vontade de fazer esse... Embora a ideia da seleção de roteiros seria de pessoas de fora da Memória Vazia, né? Fosse muito interessante também. E a ideia era, tipo assim, fazer roteiros que poderiam gerar um filme e depois gerarem uma antologia também. Eu pensei que é mais fazível, sendo sincero, a gente conseguir produzir essa antologia do Memória Vazia, assim. Então é isso, galera. Esses aqui são os planos. Falei pra caramba. Me empolguei aqui de estar com o microfone na mão. Acho que pode dar até pano pra manga. Pra, tipo, os vídeos... Queria gravar mais vídeos pro YouTube de conceitos, assim, às vezes analisando filmes. E eu tô produzindo muito material de estudo por conta do mestrado também. Isso só vai ficar maior. Então eu queria talvez escoar um pouco isso pro YouTube, né? Algumas coisas que eu vou pensando ao longo do tempo. E os vídeos que eu já gravei, a galera gostou também. Vocês pedem pra eu gravar mais e tal. Então, no final das contas é isso. Acho que ficou um vídeo longão. Eu comecei a gravar pensando assim, pô, vou gravar 5 stories de 1 minuto. E o bagulho já deve estar com 50 minutos. Então, assim, eu também falo pra caramba. Mas é porque também faz algum tempo que eu não falo dos nossos planos, do que tá acontecendo diretamente com vocês. Então eu fui deixando assim, soltei a voz, é isso. Espero que vocês tenham um ano novo absurdo. Espero que o ano de 2025 pra vocês tenha sido foda também. Eu sei que provavelmente foi difícil pra caralho, mas teve coisas boas também, né? Pra mim foi um ano difícil demais. Teve momentos assim muito fodas mesmo, de difíceis. Mas é isso, né? A vida é uma merda, né? Então... Mas a vida também é boa pra caramba. Então... A gente segue aí lutando pelos nossos sonhos e tal. E vamos continuar se encontrando. Quem quiser mandar mensagem lá no Instagram, manda. Quem estiver vendo o vídeo pela primeira vez, não faz ideia de quem sou eu, ou do que eu tô falando, ou de que merda é essa. Tipo assim, quiser conhecer, vai lá no Instagram. Ou olha outros vídeos aqui. Enfim, e pra quem veio aqui assistir, obrigado, né, por estarem com a gente desde sempre. E é isso. Ano que vem, mais um ano. Em abril vamos fazer 3 anos de Memória Vazia. E o futuro que nos aguarde, porque a gente tá chegando. Então valeu, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, eu não tenha enchido muito o saco. Valeu, feliz ano novo. Em janeiro vamos se encontrar na exibição dos filmes. Quem for do Rio, obviamente. Quem estiver pelo Rio também, perfeito. A gente ainda não consegue sair do estado para levar os filmes, porém, até aquele projeto lá do Medula, que eu tô querendo fazer, né? Que eu falei que vai ser um anúncio do dia 1º de janeiro. Ou seja, não vai ser do dia 1º de janeiro, tá? Já tô desfalando aqui, porque eu acabei de perceber que dia 1º de janeiro é daqui a 2 dias, então não vou conseguir fazer até lá.
Mas seria um projeto também de levar, conseguir exibir para fora do estado, né? Então é isso, agradeço demais, feliz ano novo, boas festas aí, você e sua família, enfim. E a gente se fala ano que vem. Valeu, valeu. Se gostaram aí do formato, se acharam paia, quiserem dar uma dica, enfim, comentem aí também. Um abraço, valeu.